pessoal, belezinha? Paulinho da Matemática mais uma vez com vocês. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso bate-papo sobre probabilidade. No nosso último encontro, nós falamos sobre o conjunto espaço amostral, sobre o conjunto evento, e eu prometi a vocês nesse novo encontro trazer um novo exemplo para a gente poder fixar melhor esses dois conceitos que são a base de toda a teoria da probabilidade, tá certo? Mas antes da gente discutir esse exemplo, que é na verdade uma questão que caiu no Enem de 2015, tá? Na prova de matemática, eu quero trazer para vocês algumas informações que são importantes, tá? Primeira delas, Paulinho, como calcular a probabilidade? Simples, para eu calcular a probabilidade, eu vou usar essa relação que está aqui, essa fórmula, onde eu trabalho com NA dividido pelo N ômega. Então a probabilidade é o NA dividido pelo N ômega. Paulinho, explica um pouco melhor o que é isso. O N, gente, para a gente é a quantidade de elementos que cada um desses conjuntos tem. Tá? O conjunto A é o meu conjunto evento, lembrando que o evento é um subconjunto do meu espaço amostral, e o ômega eu estou representando o conjunto espaço amostral, que é o conjunto de resultado, é o conjunto de possibilidades que eu tenho, de todas as possibilidades que eu tenho de resultado para uma determinada situação. Tá certo? Então, eu tenho essa relação e digamos que ela é a relação principal para se calcular a probabilidade. Toda a teoria de probabilidade gira em torno do espaço amostral, do evento e dessa relação. Lembrando, gente, que a probabilidade de ocorrência de todo o espaço amostral é de 100%. E lembrando também que a probabilidade de ocorrer um evento que está fora do espaço amostral também é zero, é nula, perfeito? É o que nós chamamos de evento certo ou evento impossível. Probabilidade do evento impossível, zero. Probabilidade do evento certo, 100%. E a probabilidade ela pode ser dada tanto por número decimal ou porcentagem, variando de 0 a 1. Tá certo, gente? O 0, probabilidade equivalente a 0%, e 1, a probabilidade equivalente a 100%. Diante dessas informações, vamos fixar um pouco melhor os conceitos de espaço amostral e de evento e como calcular a probabilidade, usando como modelo uma questão que caiu na prova de 2015. Na prova amarela, era a questão 149. Eu vou ler com vocês. Em uma escola, a probabilidade de um aluno compreender e falar inglês é de 30%. 3 alunos dessa escola, que estão em fase final de seleção de intercâmbio, aguardam em uma sala serem chamados para uma entrevista. Mas ao invés de chamá-los um a um, o entrevistador entra na sala e faz oralmente uma pergunta em inglês que pode ser respondida por qualquer um dos alunos. Tá? A probabilidade do entrevistador ser entendido e ter sua pergunta oralmente respondida em inglês é... Eu não coloquei as alternativas para a gente poder pensar e discutir juntos. Tá? Então eu coloquei aqui a questão 149 da prova amarela de 2015 e aqui eu tenho os dados. A probabilidade de um aluno compreender e falar inglês nessa escola é de 30%. Então, automaticamente, eu consigo concluir que a probabilidade de um aluno não compreender e não falar inglês é de quanto? 70%. Lembrando que a soma das probabilidades tem que dar o quê? 100%. A gente não pode tirar isso de mente. 30% de falar e compreender, 70% de não falar e não compreender. Tá? E o que eu quero saber é que diante desses 3 alunos que vão passar por essa entrevista, tá? Qual é a probabilidade do professor fazer a pergunta e o aluno ser, o entrevistador ser compreendido e ter a pergunta corretamente respondida? E aí, gente, para poder entender e conseguir resolver essa questão, eu não tenho outra forma de não entender, de não conseguir resolver essa questão se não compreender o que é o meu espaço amostral e o que é o meu evento. Tá certo? E aí vem uma dica especial. Geralmente o evento ele está diretamente relacionado à pergunta da questão. De um modo geral, eu vou conseguir identificar quem é meu evento quando eu olhar para a pergunta do exercício. Tá? Mas aqui, antes da gente ver o evento, vamos ver quem é o espaço amostral. E aí eu quero te ajudar a pensar, a raciocinar comigo. Você concorda que eu tendo 3 alunos, vamos começar a resolver a questão. Tendo 3 alunos, se eu quero que eles respondam corretamente a pergunta, isso quer dizer que pelo menos um deles tem que responder corretamente.
podendo ser um único aluno, podendo ser 2 ou podendo ser os 3. E eu vou chamar aqui os alunos de A, B e C, tá bom? Então, vamos pensar em todas as possibilidades que eu tenho de resposta, independente se está correta ou não, para esse instrutor, para esses alunos aqui. Tá certo? Uma possibilidade que eu teria é todos não responderem corretamente a questão. Não serem compreendidos, né? Não compreenderem, na verdade, a pergunta do instrutor e não responderem corretamente. Eu vou colocar N para não e S para sim. N, no caso deles não responderem a pergunta corretamente, e S, sim, para aqueles que responderem corretamente a pergunta. Então, quais seriam as possibilidades? Eu tenho essas daqui, ó. A, B e C de novo. Vamos supor que um deles, vamos supor que o aluno A responda corretamente. S, N, N. Essa seria uma possibilidade. O A conseguiu responder, os outros 2 não. Ok? Mas eu poderia ter uma outra possibilidade. Aluno A, aluno B e C. A, B, C. Vamos supor que o segundo responda e os outros não, ou o terceiro responda e os outros não. Então, esse não respondeu corretamente, esse respondeu e esse não respondeu. Ou eu poderia ter não para esse e sim para esse. Tá certo? Mas eu tenho outras possibilidades. Vou apagar aquele cantinho de lá. Vai ficar melhor para nós. Eu tenho ainda a possibilidade, queridos, eu tenho a possibilidade ainda de 2 responderem e um não, tá certo? Então eu teria aqui a possibilidade 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu só apagar aqui. Então aqui eu tenho o aluno A, B, C. Os 2 primeiros respondem corretamente e esse não. Poderia ter a seguinte situação também. A, B, C. Esse corretamente, esse não e esse corretamente. Ou eu poderia ter a seguinte situação. A, B, C. Esse não, esse sim e esse sim. E eu tenho a minha última possibilidade, que são os 3 respondendo corretamente. Percebe, gente, que eu consegui colocar aqui no quadro para vocês todas as possibilidades que eu teria de resultado? Logo, nessa situação, eu estou descrevendo o meu espaço amostral. Todas as possibilidades que eu tenho de resposta para os 3 alunos, desde todos errarem até todos conseguirem responder corretamente. E aí, gente, para a gente poder entender o evento, nesse caso, pergunta da questão: qual é a probabilidade de ser entendido e a pergunta ser respondida corretamente? O único caso que eu não tenho a pergunta sendo respondida corretamente pelos alunos é o primeiro caso, não é verdade? Esse aqui é o único caso em que nenhum deles responde corretamente. Nos outros casos, todos respondem corretamente. E eu tenho uma informação importante para poder alinhar com esse dado. É que 30% é a probabilidade de um aluno compreender e falar inglês. Então, nessa situação aqui, olha que interessante. Qual seria a probabilidade deles não responderem corretamente, nenhum dos 3 alunos responder corretamente a questão? Então, nesse caso, não responder corretamente. Como encontrar essa probabilidade? Simples. Essa probabilidade ela vai ser dada por... Qual é a probabilidade do aluno não responder corretamente a questão? O primeiro aluno, de 70%. 30% seria de responder, 70% de não responder. Então seria 70% é a probabilidade do aluno A não responder a questão. 70% a probabilidade do aluno B não responder a questão. E 70% a probabilidade do aluno C não responder a questão. Os 3 não conseguem responder a questão. Qual é essa probabilidade? 0,7 vezes 0,7 vezes 0,7, que dá 0,343, ou se você quiser representar percentualmente, é o 34,3%. Tá certo? Vê se você concorda comigo. Se a probabilidade total
é de 100% e eu quero saber a probabilidade de o aluno conseguir responder corretamente a questão, de ele entender o instrutor e responder corretamente a questão, então essa probabilidade já vai ser dada por quê? A probabilidade A, que é esse evento da minha pergunta, o instrutor ser entendido e compreender corretamente a questão, seria de 100%, menos a probabilidade que? De não responder, que nós acabamos de calcular, 34,3%. Tá certo? Então, essa probabilidade aqui vai dar 65,7%. O que nós acabamos de encontrar? Nós acabamos de encontrar a probabilidade descrita no evento da pergunta da questão. Tá certo? Quem seria o meu evento? O evento A. O instrutor ser entendido e o aluno responder corretamente a questão. Tá certo? Quem seria o meu espaço amostral? Todas as possibilidades que eu tenho de resposta para esses 3 alunos. Percebe? E aí, diante disso, eu consigo perceber que se dos meus 100%, esqueci de colocar um símbolo de porcentagem aqui, se do meu 100% eu tirar a probabilidade de nenhum dos 3 responderem, eu tenho a probabilidade de pelo menos um aluno responder corretamente a questão, que é justamente o que está sendo perguntado dentro da minha questão 149. Tá certo? Aqui eu consigo perceber quem é meu espaço amostral e consigo perceber meu evento. O meu evento continua sendo um subconjunto do espaço amostral e o espaço amostral é descrito por todas as possibilidades que eu tenho de resultado para uma determinada situação ou fenômeno. Tá certo, gente? Espero que com esse exemplo eu tenha ajudado você a amadurecer mais esses conceitos. Não deixe de rever quantas vezes for possível esse vídeo para poder você fixar a teoria. Estude, mãos à obra, e em breve estaremos juntos novamente. Se esse vídeo te ajudou aí na sua rotina de estudos, na sua preparação, não esquece de dar aquela curtida, sucesso e até a próxima, pessoal!